iremos nesta videoaula, né, fazer aí uma menção à equação de Gauss, tá ok? Esta equação que refere, né, ao estudo analítico dos espelhos esféricos, né, os que são os côncavos e os convexos, né? Bom, para isso, né, eu trouxe aqui uma representação, a representação de um espelho côncavo, né? Lembre que o espelho côncavo, por que, né, que tem que ser dessa forma? Porque o espelho côncavo é aquele em que a luz bate na parte de dentro, né? Então aqui ele está curvado, que é para indicar que é um espelho esférico, né? Essa parte que tem esses tracinhos indica a parte que não reflete nada. Então se a parte de dentro é a refletora, então nessa representação aqui eu estou falando de um espelho côncavo, né? Mas assim, a equação de Gauss ela vale para qualquer um dos espelhos, né? Sendo ele o côncavo ou o convexo. Bom, alguns elementos que a gente conhece, né? A gente conhece elementos como o espelho, ele tem aqui esse eixo, que é o eixo principal, né? Nesse eixo principal nós temos o vértice do espelho, que é aquela borda do espelho. Nós temos a distância focal e nós temos o foco do espelho, na verdade, né? A distância focal é essa daqui, tá bom? Distância focal, né? Que é representada por Fzinho minúsculo, tá bom? E nós temos o centro de curvatura. Lembrando que o centro de curvatura, né, ele é igual ao raio da esfera, né? E aí, pessoal, aqui tem uma parte importante, né, que você pode até logo tirar de cara. Bom, se do vértice até o ponto C é R, né, que é o raio, e o F está localizado aí bem no meio, então essa distância aqui é o raio sobre 2, não é? Então a distância focal, que é do vértice até o foco do espelho, né, a distância focal é R sobre 2, o raio sobre 2. É uma informação que a gente pode utilizar em alguns momentos, né? Bom, mas o foco principal aqui é falar sobre a equação de Gauss, né, o estudo analítico do espelho. Okay? É claro que aqui nós não iremos fazer demonstrações, né? Existem algumas demonstrações, mas nós não iremos fazer isso, a gente vai apenas fazer algumas discussões. Bom, pessoal, o que você precisa saber, né? Quando eu estou analisando toda a situação da equação de Gauss, nós temos o objeto representado por O, nós temos a imagem formada representada por I, tá bom? Nós temos essa distância P, tá ok? Essa distância P nada mais é do que a distância do objeto até o espelho, né? Distância do objeto ao espelho. Ao espelho, né? Pronto. Pessoal, e dá uma curiosidade, né? Que essa distância P, ela também pode aparecer com a palavra representada as abscissas, tá ok? Então, ficar de olho nisso daí, né? Que às vezes pode pedir com a palavra abscissas, né? Calcule a abscissa do objeto, enfim, tá ok? Abscissa, né? Então pode aparecer isso também. E nós temos também o pelinha, né? Representado aí. No caso, o pelinha você já deve ter imaginado, é a distância da imagem ao espelho, tá bom? Da imagem ao espelho. Só apagar aqui. Ao espelho, né? Então pronto, show de bola. Pelinha, distância da imagem ao espelho, né? Pode estar não aparecendo aí porque a câmera está muito aqui em cima, mas pelinha, distância da imagem ao espelho. Bom, então nós conhecemos aqui alguns fatos, né? E aí, pessoal, nós temos um ponto importante para trabalhar nisso aqui, que é a chamada, né, a regra do sinal. A gente precisa também ter em mente isso, essa regra do sinal, tá bom? A regra do sinal é o que, né? Simplesmente. Bom, pessoal, a regra do sinal fala de alguns elementos, como por exemplo, né? Como eu trabalho com espelho côncavo e convexo, né?
um ponto. Esse f, que é a distância focal, ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Pô, mas Romulo, e se a distância focal for positiva? Eu reconheço, pessoal, que o espelho se trata de um espelho côncavo. Se a distância focal for negativa, eu reconheço que se trata de um espelho convexo. Bom, a regra do sinal, né? É somente para você reconhecer alguns pontos aí importantes. Um outro ponto importante que eu posso trabalhar é o P. Bom, o P ele pode ser positivo, o P ele pode ser negativo. Lembrando que o P é a distância do objeto até quem? Até o espelho, né? E aí, pessoal, se o P for positivo, eu vou tratar da imagem, tá bom? Eu vou dizer que é uma imagem chamada real. Imagem real, tá bom? Se o P for negativo, a imagem é exatamente o contrário, é uma imagem virtual. Lembrando, né, que a imagem real é aquela que é formada pelo cruzamento dos raios de luz. E a imagem virtual é aquela que é formada pelo prolongamento dos raios de luz, né? A gente já viu também em aulas passadas. Por último, né, eu posso fazer uma análise do P' também. P' pode ser positivo, P' pode ser negativo, né? Opa, eu estava colocando aqui do P, né? Acabei de ver aqui o erro, porque na verdade era o I, né? Na verdade eu não estou tratando do P, né? Eu estou tratando do P'. É porque aqui eu coloquei imagem real e virtual e o P' é exatamente o que trata da imagem, né? Então, desculpe aí pelo erro também por isso, né? Olha aí, pessoal, então recapitulando, né? P', né? Imagem, então tem a ver com a distância da imagem. Então, quando ele é positivo, nós temos uma imagem real. Quando o P' é negativo, nós temos uma imagem virtual, tá bom? Por último, né? Nós temos o I. Se o I for positivo, né? Se o I for negativo. Lembrando que o I, né, é o tamanho de quem? O tamanho da imagem, tá bom? Por que não está colocando o objeto, né? Porque sempre, pessoal, grande maioria das vezes o objeto é um objeto real, tá bom? Bom, se o I, pessoal, for positivo, né? Se o I for positivo, nós temos uma imagem direita. O que é isso, né? É uma imagem que está à direita do objeto, Ron? Não, pessoal, a imagem direita é exatamente aquela imagem, né, que está localizada aí num ponto, tá bom? Em que ela mantém a mesma situação do objeto. Como assim? Se o objeto tiver de cabeça para cima, né? Se a imagem é direita, ela também está de cabeça para cima. Se o objeto está de cabeça para baixo, né? A imagem sendo direita, ela também está de cabeça para baixo. E a imagem invertida, né? Que é quando o I for negativo. Invertida, quando o I for negativo. Isso vai se dar quando? Quando o objeto, exatamente o contrário, né? Quando o objeto está de cabeça para cima, a imagem invertida está de cabeça para baixo. Para isso, o I tem que ser negativo, tá bom? Bom, pessoal, então são todas as situações, né? Romulo, é importante eu saber disso tudo, essa regra do sinal? É importante, né? Por quê? Porque essa situação, ela, às vezes a gente está resolvendo a questão e ela vai dizer muita coisa para a gente, né? Então, ficar atento a isso aí também. E por último, né, eu vou mostrar a vocês aí a equação de Gauss, tá bom? A equação de Gauss, que é a equação aí do tema da aula, né? Vamos ver como é que fica isso. Bom, pessoal, a equação de Gauss, ela trata do cálculo, né, exatamente da distância focal, né, na determinada situação. Aí você, Romulo, mas a distância focal não é R sobre 2? Sim, mas aí se eu não tiver o R, né? Como é que eu calculo se eu não possuo o R, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, a equação de Gauss, ela trata da seguinte maneira, né? Nós temos aqui o 1 sobre o F. Esse F é a distância focal. É igual a 1 sobre P mais 1 sobre o P'. Pronto. Essa é a equação de Gauss, né? A gente está somente colocando aí para vocês. Lembrando que o F é a distância focal, né?
O F é a distância focal, tá bom? Então, o F sendo a distância focal. E aí, pessoal, eu tenho uma outra forma de escrever essa equação. Quem aí já teve a oportunidade de assistir uma aula, né, sobre a associação de resistores em paralelo, eu posso pegar essa equaçãozinha aqui, ó, e usar da seguinte maneira, que é o chamado produto pela soma. O produto de quem? Do P vezes o P' sobre o P mais o P'. Vamos lá, a mesma coisa? É, pessoal, é a mesma coisa, tá bom? Só que aqui você vai trabalhar com MMC, né? E aqui não precisa disso, porque é uma coisa mais direta, tá bom? E por último, né, eu mostro a vocês, essa aqui é a equação de Gauss, né? Por último, eu mostro a vocês uma última equação, pessoal, que é a chamada equação do aumento linear. O que é isso, né? Quando a gente está comparando o objeto com a imagem, por exemplo, se eu quiser saber se a imagem formada ficou maior ou menor, eu uso a equação do aumento, né? E aí eu vou saber quantas vezes ficou maior, quantas vezes ficou menor, tá bom? A equação do aumento, pessoal, ela trata o seguinte, ela vai relacionar a altura do objeto, da imagem, desculpa, em relação à altura do objeto, né? O I sobre o O. Lembrando que o I é a altura da imagem, o O é a altura do objeto, né? Eu posso também escrever a equação do aumento linear desta maneira, ó. Menos o P' sobre o P, né? Exatamente. Posso escrevê-lo também dessa forma. Posso, né? Porque tudo isso daí são distâncias, né? O I sobre o O, distância, P sobre P', P' sobre P também é distância, né? Enfim. Bom, pessoal, então repito, né? Não estamos fazendo demonstrações, né? Estou apenas colocando as equações para vocês. A equação de Gauss é essa daqui, não é? Pode ser escrita desta forma. A equação do aumento linear também vai me servir. Para que serve a equação do aumento? Repito, para você saber se a imagem foi maior ou menor do que o objeto, e nem isso, né? Somente, mas saber também quantas vezes isso ocorreu. A imagem é maior do que o objeto 5 vezes, tá bom? Então, a equação do aumento serve exatamente para isso. Bom, nós vamos resolver aqui um exemplo, tá bom? Acredito que só um exemplo vai dar, porque é um exemplo que vai falar exemplo aí, né? O nosso exemplo, ele vai tratar, né, de uma situação em que ele tem um espelho chamado, diz que o espelho é côncavo, tá ok? Possui um raio de curvatura igual a 0,8 metros, a altura do objeto é 0,1 metros, a distância P, que é a distância do objeto até o espelho, né, é 0,6 metros, e ele quer saber algumas coisas, né? Ele quer saber quanto vale a distância focal. Lembrando, né, que a distância focal é esse pedacinho aqui do F até quem? Até o V. Aí você, Romulo, cara, eu sei, eu conheço o raio. E você acabou de mostrar aí para nós, né, tu acabou de mostrar aí para nós que o F é igual ao raio sobre 2. Exatamente, né? Então, o F, quem é o raio? Ele falou que era 0,8 metros, né? Dividido aí por 2, não precisa do metro, né? Então, a distância focal é 0,4 metros, né? 0,8 dividido por 2, 0,4, a letra A, né? Bom, Romulo, o objeto está a 0,6 metros, né, do espelho. Aí, mas eu sei que até aqui o centro de curvatura é 0,8, né? Porque é o raio. Se o objeto está a 0,6, então ele está mais ou menos aqui, né, pessoal? Localizado nesse ponto, né? Por que eu sei isso? Lembrando, ó, que aqui é 0,4, porque eu acabei de descobrir, né? Aqui é 0,8. Se o objeto está em 0,6, ele está entre 0,8 e 0,4. Então, o objeto está bem aqui, né? Vamos só representar o objeto aí. Olha aí. Aqui o objeto. Tá bom? E aqui eu não coloquei a letra B, mas a letra B ele vai pedir para você representar a figura, né?
por isso que eu já coloquei ela aqui. Como é que fica a representação da figura aí? Para formar a imagem. Lembrando, né, pessoal, que para formar imagem eu preciso de no mínimo quantos raios? De 2, né? Aí você vai lembrar daquelas propriedadezinhas, ó. Romulo, posso pegar o primeiro raio paralelo, né? Pode. Primeiro raio paralelo, olha aí. Lembrando que todo raio paralelo, ele volta por onde? Ele volta pelo foco do espelho, né? Então, vamos representar aí, ó, o raio refletido, né? Lembrando que esse daqui que eu vou fazer de verde é o que forma a imagem, né? Então, olha aí. Todo raio que vai paralelo volta pelo foco do espelho. Lembrando que é esse raio aqui que vai fazer a formação de quem? Da imagem, né? É esse raio aqui de verde. Como faz um outro aí? Pessoal, o contrário, né? O que passa pelo foco, né? Então vai ficar aqui meio... Isso é boa, né? Tirando a tampa do pincel, acabou. Legal. Bom, pessoal, então todo raio que passa pelo foco, ele volta paralelo, lembrando que paralelo ao eixo principal, né? Então, vamos lá, ó, só representar aí. Opa, apagou, foi tudo aqui, não deu certo. Né? Então, observe aí, né? Na verdade, o desenho vai ficar um pouco fora de escala, né? Mas, enfim, vai dar certo. Olha aí, pessoal, então, né, o nosso desenho ficou dessa forma, né? Onde é que a imagem vai ser formada, né? A imagem vai ser formada bem aqui, né? Quando os dois raios se cruzaram, lembrando que a imagem vai ficar de cabeça para baixo, né? A imagem aí invertida. Pronto, né? Lembrando, né, pessoal, que no desenho correto, quando o objeto está entre o centro e o foco, a imagem vai ser formada além do centro de curvatura, né? Aqui foi só um erro de desenho, mas enfim, então a gente pode consertar isso, né? Somente fazer aqui, ó. Opa. Dizer que o centro está aqui. Pronto, show de bola ali. Nada que não se possa consertar, né? Então pronto. Fiz aí a representação do desenho, né? De cara você já está observando, né, que a imagem ela é maior do que o objeto, né? Vamos ver se realmente é, né? Ou se não foi só um erro aí do Romulo, um erro aí de desenho, né? Pessoal, letra C. Na letra C ele quer saber quanto vale P', né? Quanto vale P', ou seja, quanto vale a distância da imagem até o objeto. Pessoal, para mim descobrir isso daí, né, eu posso usar a famosa equação de Gauss, tá bom? Equação de Gauss. De que maneira, né? Pessoal, eu posso utilizar ela de duas maneiras. Aquela primeira que eu mostrei a vocês. Ou, se eu quiser, eu posso usar aquela regra, né? Produto pela soma, eu posso. Então, vamos lá, né? Olha aí. A distância focal é igual ao produto de P vezes P' sobre a soma de P mais P', né? Vamos ver se vai dar certo aí tudo, né? Então, vamos lá. Bom, pessoal, é o seguinte. O nosso F, né? A gente acabou de descobrir ele, a gente sabe quanto vale ele, vale 0,4. Então, no lugar de F, 0,4, né? Igual, o P eu conheço, P é 0,6, ele falou, né? 0,6. P' eu não conheço, então repete. Sobre P, 0,6, mais o P' eu também não conheço, repete novamente, né? Quando chega nesse momento aqui, a gente vai fazer aí o que a gente chama de produto pela soma, né? Produto pela soma não, é o nome da equação, né? A gente vai fazer aí uma regra de 3, tá bom? Regra de 3. Lembrando, né, que aqui embaixo tem 1. Então, eu vou multiplicar 0,6 vezes P' vezes o 1 que está aqui embaixo, né? Então, isso vai dar 0,6 vezes P' somente, tá bom? Igual, né? O 0,4 vezes 0,6. Lembrando que aqui é distributiva, né? O 0,4 multiplica o 0,6
que multiplica o P', né? 0,4 vezes 0,6, isso aí dá 0,24, né? Mais 0,4 vezes P', 0,4 P'. Vamos, cara, eu acho que era mais fácil ter feito pelaquela outra. São as formas, né? Eu estou mostrando aí de uma maneira, né? Mas é claro que você pode seguir da outra, tá bom? Bom, então vamos lá, né? Ver como é que fica aí tudo aí. Pessoal, esse 0,6 P' com esse daqui, né? A gente pode deixar só de um lado da igualdade, não pode? Então vamos fazer aqui em cima, né? Ó, a equação. Então fica aí 0,6 P', que está somando, né? Passa para esse lado subtraindo, igual a 0,24, né? Só dar uma apagada aqui para ficar com mais espaço, né? Espaço aí. Então vamos lá, né? 0,6 P' menos 0,4 P' é igual a 0,24, bom? Isso menos isso, né? Então dá 0,2 P', não é? Igual a 0,24, tá bom? 0,2 aí está multiplicando, né? Passa dividindo, então fica 0,24 dividido aí para 0,2, P' é igual. Pessoal, se eu dividir 0,24, né, por 0,2, na verdade eu posso até fazer da seguinte maneira, né? Se eu tirar aqui as vírgulas, eu vou estar dividindo 2,4 por 2. 2,4 dividido por 2, né? Isso aí dá 1,2 metros, tá bom? É a resposta, né? É a distância, né, da imagem até... Então, na verdade, está bem errado aqui, né, o desenho, porque você verifica que a distância da imagem é o dobro da distância do objeto, né? Então, o objeto tem que a imagem tem que estar bem por aqui assim, né? Mas, enfim, só uma representação de desenho, né? Vai dar certo aí depois. Pronto. Então, descobrimos aí o P', né? Como tu fez essa conta aí, cara? Conta doido, né? Poderia ter feito daquela outra. Será que ia ser mais fácil, né? Possivelmente, né? Nunca se sabe. Mas eu fiz aí de uma maneira, né? Para tentar mostrar que realmente daria certo. Bom, aí vamos ver. Letra D, né? A letra D ele quer saber, eu vou só apagar aqui, né? Ele quer saber qual é a altura da imagem, tá bom? Qual é a altura da imagem? Tá apagando aí tudo. Pessoal, para descobrir a altura da imagem, ok? Para descobrir a altura da imagem, nós vamos usar aquela equaçãozinha do aumento, né? Pode ser? Pode, né? Só lembrando, ó, que o aumento é igual a I sobre o O, ou o aumento é igual a menos P' sobre P. Pessoal, aqui eu posso fazer o seguinte, ó, né? O A é igual a esse A, né? Então eu posso escrever a equação desse jeito, ó. Posso escrever a equação como o I sobre o O igual a menos P' sobre P. Posso escrever, né? Porque são iguais, ó. Então só substituo, né? São iguais. Quero saber a altura da imagem, né? Então repete o I. A altura do objeto é 0,6, tá bom? Igual menos, né? Repete o sinal de menos. Quem é o P', né? O P' é a distância que eu acabei de descobrir lá. É 1,2 sobre o P, que era... Opa, aqui tá errado, né? Eu fiz uma troca, né? Porque aqui a altura do objeto é 0,1 e a altura de P 0,6. A altura não, a distância, né? Pronto. Pessoal, aqui, né, dá uma divisão bem corretinha, né? Repetir aí o I sobre 0,1. 1,2 dividido para 0,6, isso daí dá 2, né? Dá 2, só que 2 negativo, né? 2 negativo, tá bom? Agora que eu só multiplico, né? Repete aí o I. Igual 0,1 vezes menos 2, isso dá menos 0,2, né? Metros.
Romulo, existe altura negativa? Não, né, pessoal? Não existe. O negativo aqui é somente... Lembra da regra do sinal? O negativo aqui é somente para dizer que a imagem é invertida. Você lembra que no desenho que eu fiz anteriormente, a distância era invertida, né? A distância, o objeto, a imagem era invertida, de cabeça para baixo, tá bom? E aí, pessoal, o que a gente pode... Se às vezes a questão pergunta a natureza da imagem, né? A natureza é dizer o quê? Dizer se a imagem é... Aquela regra do sinal que eu coloquei, né? Se a imagem é real, se é virtual. E aí, lembre que para dizer que a imagem é real, né? Eu estou afirmando para vocês agora que a imagem desse objeto é uma imagem real. Por que que a imagem é real, né? Porque eu olhei para onde? Para o P. Lembre, né? Se o P é positivo, e o P era positivo, era quanto? Era 0,6. Se o P é positivo, a imagem é real, tá bom? A gente vai dizer se a imagem é invertida. Acabei de descobrir para vocês, né? Porque o sinal é negativo. Então a imagem é invertida. Então a imagem real mais invertida. E uma outra coisa é dizer se é maior ou menor. A gente sabe que é maior, né? Vamos, cara, por que é maior mesmo, hein? Pessoal, lembra? O objeto era quanto? O objeto era 0,1. A imagem é quanto? É 0,2. Aí você, Romulo, mas é negativo, ó. Não, não existe isso, pessoal. Quando tu tá analisando o tamanho, esquece o sinal negativo. 0,2 é maior do que 0,1. Então a imagem é maior, tá bom? É invertida, né? Por quê? Porque o sinal é negativo. É real, por quê? Porque o P é positivo, tá bom? Então pronto. Então essa é a nossa situação, né? Esse daí foi o nosso exemplo também. Um exemplo aí bastante complicado, né? Tem muitas coisas pra gente ver. Mas é isso, pessoal. Então até a próxima aula, né?